Eu não fui aceito em nenhum lugar onde eu passei. Quando a gente abre uma igreja que vem na linha de alguém que é homoafetivo, especialmente para essas pessoas, nós não estamos abrindo também um leque para diversas coisas que sempre foi pregado que é errado. Porque os efeminados, o homem deixou o uso natural das suas mulheres deitando-se com outros homens. As pessoas falam, jogam isso, mas elas não vão estudar o contexto daquelas passagens. Afinal de contas, você está no Trendcast, o podcast de maior tendência do Brasil. Então, Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, o Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. Eu estou com meu convidado especial aqui hoje e eu quero uma salva de palmas de todo mundo que está aqui, você também que está na sua casa. Meu convidado especial é o Felipe Freire. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Felipe, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço. É uma alegria poder estar aqui. Eu confesso que as redes sociais já estão com a bomba, né? Já soltaram a bomba. Já. O que tem de comentário, tá uma chuva de comentário por você estar aqui hoje. Pois é. Por onde eu passo, gera-se essa bomba. Então já você vai me falar um pouco sobre Com certeza. a sua vida, né? O que ele não falou em outros lugares vai falar aqui hoje, porque ele falou assim para mim: Pedro, eu vou falar tudo. Boa, é isso mesmo. Tudo e mais um pouco. Aí sim. Porque eu tô no Trendcast, que é o podcast mais tendência do Brasil. Então eu tenho que falar a verdade. Aí, tá vendo? Primeiro convidado que fala o bordão nosso aqui, né? Faço até merchan, gente. Ah, tem convidado? Para, me respeita. Rapaz, tava no contrato isso aí. É brincadeira. Obrigado mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Só que antes de começar, eu preciso que você curta bastante, porque quanto mais você curtir, para mais pessoas esse episódio vai aparecer. Compartilha também e se inscreva. Eu sei que você estava com saudade de mim. Não, na verdade estava com saudade dos episódios do Trend, né? Porque cada episódio é uma bomba atômica. Então, por você estar com essa saudade, curte, compartilha e comenta bastante. Bem, sem mais delongas, eu não vou fazer a rodeio, né? Porque tem muita coisa para o Felipe falar aqui hoje. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero saber: quem é o Felipe Freire? Quantos anos tem? Aonde nasceu? Você pode me falar um pouquinho desde o começo de sua vida? Claro que eu posso. Fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de poder falar sobre quem é o Felipe. Por onde eu passo, de fato, eu causo esse alvoroço nos mais religiosos, nos mais tendenciosos e acabo sendo muitas vezes massacrado por onde eu passo. E as pessoas acabam enxergando aquilo que elas estão vendo, né? E existiu toda uma desconstrução e uma construção até para que eu chegasse aqui. E o que me fez chegar aqui, de fato, foi toda a minha história, que começa no dia 30 de dezembro de 1988. Eu tenho 36 anos, paulistano, filho da dona Cláudia e do seu Luiz. Eu já falo que nasci vencendo. Minha mãe teve uma gestação muito delicada e por muito pouco eu não vim a óbito, mas Deus ali já tinha um propósito grande na minha história e eu consegui resistir e a minha vida ela é formada por superação e ao mesmo tempo fé e resiliência. Eu venho de uma família muito pobre, eu venho de uma família muito simples, da periferia de São Paulo, onde nós não tínhamos muitos recursos. O meu pai, ele vem de um lugar de muita dor, de muita tristeza. O meu pai, ele é usuário de drogas há mais de 45 anos. E eu cresci vivendo as piores experiências que uma pessoa poderia ter. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar
porque nós estávamos passando por uma grande necessidade. A minha mãe é uma mulher admirável, que sempre trabalhou. A minha mãe concluiu o ensino médio, não teve a possibilidade de fazer um curso superior. E mesmo assim, ela trabalhou em grandes empresas. Hoje aposentada, e teve uma carreira de muita superação, de muita dedicação, para que nunca faltasse nada para a gente. Quando eu comecei a trabalhar, foi num momento realmente assim de grande dificuldade para a gente. Eu sou o filho mais velho de 2 irmãs, né? Então sou eu com 36, a Aline, que já mora com o Senhor, ela é falecida, ela faleceu com 30 anos, e a Giovana, que hoje tem 26 anos. Eu teria todos os motivos para ser hoje uma das piores pessoas do mundo, mas eu escolhi a melhor parte. E a melhor parte foi escolher a Cristo. Eu sempre fui uma criança muito doce, desprovida de maldade, de malícia. Aos 11 anos de idade eu conheço a Cristo, e eu estava na rua vendendo coxinha, e aí eu escutei uma moça cantando, e aquela voz ecoava, e quando eu entrei naquela igreja, eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida. E eu chorava muito, eu me arrepiava, e aquela música me preenchia de uma forma, e ali eu levei toda a minha família para a igreja. Toda a minha família se converteu. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Você lembra qual era a denominação? Eu lembro. Eu me converti numa igreja chamada Casa de Oração. Era uma igreja de bairro, ela não faz parte de uma denominação, como é a Deus e Amor, como é a Assembleia de Deus, como é a Igreja da Graça, não. Ela é uma igreja de bairro. E foi tão surreal que eu não levei só a minha mãe e meu pai. Eu levei minhas avós, minhas tias, meus tios, meus primos. Todo mundo conheceu a Cristo através da minha vida ali. E quando se fala do meu testemunho, da minha história, de tudo aquilo que eu já passei, você vai entender que ao decorrer dos anos, os anos vão se passando e marcas vão acontecendo. Eu sempre fui uma criança, como disse para você, meiga, carinhosa, desprovida de qualquer tipo de maldade. E a inocência, muitas vezes, ela cai na mão de pessoas erradas. Ainda estando na igreja, eu, com 13 anos, eu fui vítima de um abuso sexual na igreja que eu fazia parte. Eu fui abusada 3 vezes. Eu passei por 3 estupros. Meu Deus. O primeiro com 12 anos, 12 para 13 anos. O segundo com 14 e o terceiro com 15. E não é fácil você chegar aqui e falar abertamente. Contar isso. As pessoas não imaginam que eu passei por isso. E não foi por causa disso que eu me tornei homoafetivo. Os anos foram se passando, o meu pai, por escolha, saiu da igreja, virou morador de rua e está na rua até hoje. Meu Deus. E todos os dias a gente vai, eu vou atrás e dou comida e ajudo no que eu posso, mas hoje já é uma escolha dele estar na rua. Nós havíamos conseguido que ele ficasse numa pensão. E aí meu pai sofreu um infarto recentemente, e essa questão da droga muito presente na vida dele, ele não conseguiu se libertar de vez disso,
se recuperou de saúde e na primeira oportunidade que ele teve, ele voltou para esse mundo que escraviza as pessoas. Muito bem. O Felipe foi crescendo, foi passando por situações de muita humilhação. Eu sou da geração dos anos 80, 90. Estou com 36 anos. E na nossa época, você é mais novo do que eu. Uns 9 anos. Então, na minha época não se tinha muito essa palavra bullying. Era zoação mesmo, era aquela coisa bem raiz, assim, sabe? Eu acho que eu peguei o finalzinho da coisa raiz. Exato, você deve ter pego isso, o final. Porque meu tempo era bater card. É isso. Até jogar peão. Jogar peão, bolinha card, de gude, carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã. Teve um cara que jogou meus cards do Pokémon tudo embora, porque foi o cara do diabo. E do Yu-Gi-Oh! Você teve também? Tive. E olha só que curioso, por ser já uma criança e sendo um adolescente, e aí deixou, né, de ser essa característica carinhosa e passou a ser uma característica mais afeminada, eu comecei, por onde eu passava as pessoas diziam para mim, nossa, você tem um jeito estranho, você é gay, você precisa se libertar disso. E eu passei por vários processos de cura gay que você possa imaginar. E por ser assim, eu fui impedido muitas vezes de cantar na igreja, porque minha voz sempre foi muito aguda. Eu não podia dançar, porque eu era mais flexível que as meninas. Eu não podia ficar muito próximo de um outro rapaz, porque as pessoas já achavam que eu já queria ter alguma coisa. Isso, eu estou dizendo, na fase da adolescência. Eu não fui aceito em nenhum lugar onde eu passei. Na rua, eu era zoado, eu cheguei a apanhar na escola, eu mudava de escola por conta disso. Isso você vestido normal como homem. Vamos colocar aqui vestido de uma maneira mais normativa, né? Mais padronizada. Com o passar do tempo, você vai crescendo e eu me lembro de ir a retiros e ser excluído, ser deixado de canto. As pessoas muitas vezes estarem ali no quarto e elas ficarem nuas, transitando, para ver qual seria a minha reação. Quando você fala pessoas, tanto homens. Tá. Porque na maioria dos retiros das igrejas, né, é separado, né? São separados. E aí, eles passavam nus na minha frente, assim, para ver qual que era a minha reação. Se eu iria olhar, se eu iria desejar, se eu iria tocar. Isso nunca aconteceu. Porque acima de todas as coisas, eu sempre me respeitei. Porque eu fui violado. Então eu sei o quão difícil é você ser desrespeitado. E curiosamente, essas pessoas, quando me veem hoje, elas não conseguem nem olhar na minha cara. Não tenho raiva, não tenho mágoa, ao contrário. Tudo que eu passei só me serviu para ser uma pessoa melhor. Eu tive muitas oportunidades de escolhas. Eu poderia ser um cara drogado, eu poderia ser um cara revoltado, eu poderia ser um cara ruim, eu poderia ser um cara promíscuo, e eu escolhi ser diferente. Quanto mais pedras me atacavam, mais o amor de Deus eu lançava. Qual foi o exato momento, assim, com quantos anos mais ou menos, você teve a convicção que você ia ter uma sexualidade diferente? Convertido aos 11 anos.
crescendo a infância e a adolescência ouvindo que eu era gay, que eu era gay, que eu era gay, que eu era gay. Tentando namorar com meninas, eu tentei namorar. Mas eu via que aquilo não era pra mim. Não gostou? Não gostei. Eu falei, não, isso não é pra mim. Porque de tanto falarem, eu falei, deixa eu ver realmente se... Não, mas não é isso que eu quero, não. Só que dentro de mim, Pedro, eu nunca me sentia culpado por sentir atração por um outro homem. Porque na minha cabeça eu pensava assim, peraí, que culpa que eu tenho de ser assim? Por que eu estou lutando contra mim mesmo, sendo que eu não pedi para nascer assim? Eu não pedi nem para vir para o mundo, nem pedi para nascer, e eu nasci assim, porque a vida toda eu fui lutando contra isso. Até que com 21 anos, eu decido sair da igreja, porque eu já não aguentava mais aquela pressão, eu já não aguentava mais aquilo tudo. E ali eu tive a possibilidade de ingressar no meu primeiro curso acadêmico, e ali eu conheci o meu primeiro namorado. E ali eu pude ver realmente que eu era homoafetivo. E aí eu falei, uau, é isso. Só que eu sabia que se eu tivesse eu não vou dizer essa escolha, porque eu não escolhi ser homoafetivo, eu acredito que eu nasci assim, eu saberia que eu não seria aceito na igreja. E congregar, e estar ali num ambiente de adoração, sempre foi o meu maior prazer. Sempre foi a minha maior alegria. E ali eu fui saindo daquele ambiente. E olha que coisa interessante que as pessoas não sabem. E acho que a primeira coisa que eu quero dizer aqui, ser gay não é sinônimo de ser promíscuo. Você está olhando para uma pessoa que não teve uma vida promíscua. O que eu quero dizer? Eu não me relacionei com muitas pessoas. Eu não fiquei com um ali, outro aqui, outro lá, outro cá. Não. Eu não frequentei boates. Conheci, mas eu não frequentava assiduamente. Eu não era uma pessoa que cada hora estava com uma pessoa diferente. A minha vida sempre se resumiu em trabalhar, em poder ajudar minha casa, em estudar, correr atrás dos meus objetivos. E eu lutei e luto todos os dias contra o mundo todo. Porque por onde eu passei, eu fui rejeitada. Pelo simples fato de ser quem eu era. Um homem gay. E aí, tive meu primeiro relacionamento. Ficamos por volta ali de um ano e meio. Não deu certo, terminamos. Fiquei um bom tempo solteiro, até que eu conheci o meu segundo namorado, que foi um namoro rápido. E depois de um longo tempo sozinho, eu conheço o Jonathan, que é o meu esposo. E com o Jonathan, nós namoramos, noivamos e casamos. Estamos juntos há 11 anos. Uma relação monogâmica, onde a base é Cristo, onde a gente tem ali uma relação respeitosa, de amizade, de companheirismo, de lealdade, de fidelidade. E cada dia mais as pessoas elas vão tendo a curiosidade de saber como que é possível ter uma relação homoafetiva assim, desse jeito. Assim como um casal heterossexual que escolhe todos os dias estar com aquela pessoa, eu também escolho todos os dias estar com ele. Ele é a minha melhor escolha todos os dias.
Ele é a pessoa que tudo pode estar ruim, nos meus melhores e nos meus piores dias. É ele que estava ali comigo. Ele foi a pessoa que chegou e nunca soltou minha mão. A igreja, para mim, sempre foi um lugar muito importante. Cristo, para mim, sempre foi algo muito importante. Cristo sempre foi tudo para mim. E eu já tinha a convicção dentro de mim que eu não tinha culpa de ser assim. Porque a sexualidade de alguém, Pedro, não se trata de uma camiseta. Hoje você escolheu estar de preto, mas você escolheu essa cor. Sim. A sexualidade de alguém não é algo que você escolhe. Eu escolho ficar com mulher, mas eu tenho atração por outra. Não se trata de uma escolha, é algo enraizado, é algo que vem com você, é algo que você nasce. E ninguém pode dizer ao contrário sobre isso, porque quem vive isso sou eu. Desculpa, quando você escuta de alguém que vem com um testemunho dizendo bem assim, eu era homossexual, passei por uma transformação e agora não sou mais. E disse que ninguém nasce assim. Uhum. Quando você vê isso, qual que é a sua opinião sobre essa fala dessa pessoa? Pedro, eu penso da seguinte forma. Para mim, transformação, ela não é só no âmbito sexual. A transformação, ela vem por completo. Jeito, fala, vestes, comportamento, tudo. Há quem fale sobre esse processo de cura, de libertação, de renúncia. Honestamente falando, eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu vejo muitas pessoas falando nisso e diariamente se matando para se enquadrar num espaço onde nós jamais seremos aceitos. Temos um longo caminho ainda, a começar nem por aceitar. Vamos falar de respeitar. Temos um longo caminho ainda. Um enorme caminho ainda. Ao mesmo tempo que eu olho e eu vejo que aquela pessoa continua a mesma coisa, só que ela está se negando, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar? Existe uma expressão mundana que diz assim, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu poderia usar aqui e falar, não, porque eu não posso, porque só aquela pessoa sabe o que ela está vivendo. Eu vou falar por mim. Eu, Felipe, nunca foi uma escolha. Nunca foi uma questão de, não. Eu me forcei por muitos anos a ser aceito, em assentar em mesas que eu não era bem-vindo, a estar com pessoas que repugnavam a minha existência. E, continuando essa linha do tempo, eu conheço, a partir daí, com 23, 24 anos, o Evangelho Inclusivo. E eu falei, uau! Então, realmente, eu não estava doido. Eu não estava louco. Realmente, Deus me aceita. Ele me ama. Então, peraí. E aí eu fui começando a conhecer o Evangelho Inclusivo. Fiz parte de uma igreja na qual eu tenho um carinho muito grande. E depois disso, eu conheci a Igreja Cristã Contemporânea, que é a igreja que eu faço parte hoje, há 13 anos. Igreja essa que foi fundada pelo pastor Marcos Gladstone e pelo pastor Fábio Inácio. Ambos casados, né? São casados há quase 20 anos, possuem 4 filhos, frutos de adoção, 2 meninos e 2 meninas. E existe uma denominação hoje chamada Igreja Cristã Contemporânea. Então,
A igreja sede fica no Rio de Janeiro, e nós temos igrejas espalhadas, né, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Agora estamos estudando outras possibilidades para abrir em outros lugares. E ali, na igreja contemporânea, foi o lugar onde eu me encontrei de vez ali. E foi ali que eu conheci meu esposo, que não foi o propósito de estar ali, porque eu só tinha sede de buscar Jesus. Eu só queria estar em comunhão com Ele. Eu só queria poder adorá-lo. Eu só queria poder honrá-lo. Eu só queria poder declarar o meu amor por Ele. Eu sou tão apaixonado por Jesus, eu amo tanto a Jesus, que eu só queria isso. E a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, ele está na tábua do meu coração. Foi o primeiro versículo que uma obreira me disse quando eu me converti. E eu sempre entendi que se eu buscasse primeiro o reino de Deus, se eu buscasse as coisas do Senhor, se eu honrasse Ele, as demais coisas viriam. E o Senhor me abençoou com o casamento. Eu fui o primeiro filho a ter mais do que um curso universitário. Então, eu sou comunicólogo de primeira formação, eu sou bacharel em psicopedagogia e sou pós-graduando agora em psicanálise. Que legal. Eu sou o primeiro filho que comprou carro, que comprou casa, e tudo isso fruto da bênção de Deus. Eu lutei muito no meu âmbito profissional para que eu pudesse ter uma boa colocação, e venho quebrando barreiras ao decorrer desses anos todos. E o Felipe sempre foi marcado por muita superação, por muita resiliência, sobretudo muita fé. Até que, em 2022, 23, a gente está em 25, né? Isso. Vai fazer 3 anos que eu fiz uma cirurgia que mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que tinha uma deficiência chamada prognatismo. Não sei se você já ouviu falar. Já. E eu, por muitos anos, tentando tratar aquilo e não conseguia. Mas para quem está assistindo e não sabe, você poderia falar um pouquinho? Claro, prognatismo, ele é uma disfunção óssea, que ela é concentrada na mandíbula, na maxila e no mento. E eu era um paciente classe 3, ou seja, eu era a situação mais grave, né? O meu maxilar, ele era muito projetado para frente, a minha mandíbula muito para trás, então tinha o céu da boca muito pequeno, o queixo, né, muito grande, então eu não tinha mordida, eu não conseguia ter uma dicção boa, e eu tinha um problema de autoestima muito grande com isso. Até que um dia, orando, Deus me encorajou e falou: é esse teu sonho? Então vai. Eu consegui fazer a cirurgia. A minha recuperação foi algo histórico. O meu cirurgião até hoje diz assim: eu nunca vi uma pessoa se recuperar tão rápido como você. Desculpa, mas quando você fez aquela participação na televisão, você estava com esse problema ainda? Tava. E aí, se você olhar as minhas fotos antes e depois, e foi bom você ter tocado nesse assunto, e eu vou falar sobre isso. Eu lembrei agora. E eu vou falar sobre isso. Eu tinha esse problema. E aí, quando eu tive essa possibilidade de fazer essa cirurgia, eu olhei para mim e falei: uau, eu sou assim. Se eu não tivesse tido aquele problema, eu seria assim. Que legal. E isso me deu coragem de poder assumir de vez a minha identidade de gênero, a minha forma e o meu jeito de me expressar através das minhas vestimentas. E isso, inclusive, foi uma quebra de paradigma, dentro do meu ciclo, dentro da bolha que eu faço parte. Porque quando eu me vi livre e me vi, nossa, por que eu não posso usar isso? Não, eu posso. Eu enfrentei tanta coisa difícil, eu passei por uma cirurgia de 7 horas. Hoje, eu passei por tanta dor, eu estou aqui hoje. Não, por
que... E aí eu fui me permitindo, até que eu cheguei num lugar, que é esse lugar que você está vendo aqui. Hoje eu sou um homem cis, eu não tenho vontade de transicionar, eu não tenho vontade de virar mulher, né? Eu não tenho vontade de ser mulher, mas eu tenho uma identidade de gênero fluida. Né? O que eu quero dizer com isso? Para mim, Pedro, não tem essa coisa de isso é de mulher ou isso é de homem. Se eu gostar, eu vou usar e eu vou me sentir muito bem com aquilo. Você que está me assistindo, eu não acredito que você está assistindo até agora e você não se inscreveu, você não deixou like, você não deixou seu comentário. Não é possível. Então, aproveita esse momento que eu estou falando para você se inscrever, para você compartilhar com o maior número de pessoas que você conseguir. Sabe aquele grupo da família, o grupo sério, o grupo da zoeira, todos os tipos de grupos que você tá lá? Então, manda lá o link para o pessoal assistir também, tá bom? E comenta bastante. Bem, eu entendi essa parte, né, que você falou, só que eu tenho curiosidades, tanto minhas quanto das pessoas que rodeiam a sua vida, vamos colocar assim, né? E não quero, e eu já quero deixar algo muito claro aqui, de coração. Pedro, eu tenho as minhas opiniões, aquilo que eu acredito, só que esse podcast, ele não é um podcast de um nicho só. Eu não trago uma pessoa que tem que ter as mesmas opiniões ou as mesmas preferências que eu tenho, ok? Eu sou um apresentador e eu trago pessoas que eu acho interessante trazer para contar a sua história e a gente entender um pouco dessa história, ok? Felipe, uma curiosidade que é minha mesmo. Mediante aos debates que você participou, e vem toda uma construção apresentada teologicamente dizendo, ok? Porque não tem como, eu não posso fugir da história teologicamente dizendo, porque você é um pastor. Sim. Ok? Então Sim. Não posso fugir. Não tem como, porque toda a base, quando eu pergunto para você da sua história, tudo aquilo que você fala sempre rodeia a igreja, sempre rodeia a Jesus. Sim. Então eu preciso entender, e mediante a toda a base da teologia que já foi apresentada em debates, né, pastores e pastoras que são relevantes na sua, vamos colocar no seu nicho, para todos entenderem aqui, eu queria a opinião do Felipe. Felipe, você encontrou, eu acredito que sim, no seu ponto de vista, e eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga a Bíblia. Você realmente, no fundo da sua alma, você encontrou realmente algo que proteja a sua decisão de ser? Não estou falando que já ficou muito claro que você disse que você nasceu assim. Ok. Eu estou falando de você não querer uma mudança ou tentar a mudança e não conseguir e olhar e dizer assim, eu sou assim e eu ainda sou amparado pela Bíblia. Eu queria a opinião do Felipe, o que o Felipe pensa, o que o Felipe encontrou. Certo. A Bíblia, na sua totalidade, ela é usada, e eu acredito na Bíblia, nós pregamos a Bíblia na igreja, e muitas pessoas querem me atacar, vêm teologicamente falando, mas está claro na Bíblia, né? Porque os efeminados, os afeminados, porque o homem deixou o uso natural das suas mulheres deitando-se com outros homens. As pessoas falam, jogam isso, mas elas não vão estudar o contexto literal daquelas passagens, o porquê que aquilo estava sendo dito, em que momento aquilo foi sendo dito, para qual público aquilo estava sendo dito. Uma das coisas que me faz acreditar bastante
Vou te dar um exemplo. Quando você pega a Bíblia e lá está escrito, né? Os homossexuais, ativos e passivos. Essa tradução, por exemplo, quando você vai ali atrás, não está escrita homossexuais. Está escrito perversos. E a perversidade pode ser tanto com heterossexual, com homossexual. E a partir dali eu comecei a entender, e o pastor Marcos Gladstone tem um estudo no canal do YouTube dele, onde se chama Bíblia e Homoafetividade, onde ele traz numa narrativa todos esses contextos teológicos que as pessoas apresentam, que os grandes pastores apresentam, para vir me atacar. Você pode até me perguntar, Felipe, por que você aceita aí nos podcasts? Isso seria até fazer um comentário, se seria a próxima pergunta, porque vou ser muito sincero, tá? Para mim e para uma porcentagem grande, teologicamente, quando vem... eu gosto muito do pastor César Cavalcante, porque ele debate, mas é com muito respeito. Sim. Né? Inclusive ele até te segue, eu vi. Ele me segue. Que bacana. Só que para mim, por uma grande porcentagem, meio que você ir num debate é tipo, não tem uma certa lógica na questão de tipo assim, você vai lá debater. Por quê? Por que ele vai? Porque no final a grande porcentagem vai falar que você perdeu o debate. Exato. Olha só que interessante a sua pergunta, e uma pergunta muito inteligente. Primeiro que, toda vez que eu fui num debate, as pessoas estavam para debater, mas eu não estava para debater, então elas debateram sozinhas. Porque para mim, existem coisas que não deveriam ser debatidas. A sexualidade é um exemplo, partido político é outro. Então, existem coisas que... Por que eu fui? Por que eu vou? Primeiro porque eu penso que toda oportunidade ela é importante. Para que eu seja visto, não se trata de ser visto, não se trata de fama, não se trata de visibilidade. Se trata de um propósito firmado com Deus, de poder levar a palavra dele para aquelas pessoas que não são aceitas. E por mais que essas pessoas falem, debatem, me massacrem, nada do que elas vão me dizer vai me vestir, vai me tocar, porque assim como, e aí eu vou te usar como exemplo, né? Pegando uma fala sua, você tem as suas convicções, eu também tenho as minhas. E as minhas não vêm de um achismo. Eu acho que Deus me aceita. Não. Assim como a salvação é individual, ninguém deveria debater. E essas pessoas vieram muito numa prerrogativa de me provocar, de me desestabilizar, de me levar num lugar de destempero, e nenhuma delas teve sucesso. Eu posso dizer para você que eu estive sentado em lugares muito relevantes, que muitos pastores tradicionais gostariam de sentar. César Cavalcante é um. Sim. Um cara admirável. Como pessoa. Me tratou feito gente. Não teve uma palavra ofensiva. Me respeitou. Bispo Samuel Ferreira. Extremamente respeitoso. Inclusive me chamou de volta para gravar com ele. Aonde existe ali o pulo do gato, né? Hoje, o maior nicho de pessoas que, infelizmente, por ignorância, por arrogância, por prepotência, utilizam do nome e do status de ser cristão para destilar sobre a minha vida
as piores palavras que você imagina. As piores. As piores palavras. Todos os dias eu recebo uma palavra de morte sobre a minha vida. Imagina você acordar com seu direct lotado, dizendo assim: você é uma aberração, você vai pro inferno, você é isso, você é aquilo, blá, 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 blá. Graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo que me dá ali os frutos do Espírito. Me dá longanimidade, me dá benignidade, me dá bondade, me dá domínio próprio. Eu tenho ali uma rede de apoio de pessoas que estão comigo sempre, que são meus amigos, que é o meu esposo, que é minha mãe, que estão ali a todo momento. Olha, não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda, vai no propósito. O cristão hoje, ele é capaz de tudo, menos de respeitar aquilo que é diferente do padrão cristão de ser. Eu recebo hoje, esse mês, por exemplo, eu tenho uma audiência de 3 milhões de pessoas no meu Instagram. 3 milhões de pessoas visitam o meu perfil mensalmente. Inclusive, quero aproveitar aqui, se você ainda não me segue, por favor, @FelipeFreireOficial, me segue lá. E se você não ainda, por favor, não curtiu, não compartilhou esse podcast, por gentileza, dê o seu like, curta, comente, porque o seu comentário aqui é muito importante. Afinal de contas, você está no Trendcast, o podcast de maior tendência do Brasil. Então, por favor, faça isso. Depois disso daí, mano, se você não seguir, não compartilhar, não curtir, vai queimar sua geladeira. Poxa. Vai queimar seu fogão. Brincadeira. Vai lá e faz isso. Ajuda a gente aí. E são as piores palavras que eu recebo. E curiosamente, essas pessoas visitam o meu Instagram, não ficam, parte delas até ficam, e quando eu vou olhar, as pessoas que mais me atacam são homens que se dizem héteros, casados e que se dizem cristãos. E aí quando você para olhar, todo mundo é muito macho por detrás de um celular, de uma tela. Isso é verdade. Né? Uhum. E aí, eu recebo muitas mensagens de cunho sexual desses homens que são casados, que se dizem cristãos, e que se eu fosse uma pessoa do mal, se eu fosse uma pessoa ruim, Pedro, eu já teria destruído muitos casamentos. Já teve alguém de influência? Já. Já. Tananana. Já teve alguém de influência? Isso vai dar um excelente corte. Vai. E na mensagem dizia assim: eu gostaria de ter a sua coragem para ser quem você é. E eu imagino o que você é capaz de fazer. Vixe. E tipo, na frente de todos. Se for assim, vai pro inferno. É que eu sou uma pessoa de muito caráter. E eu não faço com as pessoas com o outro que eu não quero que faça comigo. Você não vai ver mensagem minha cantando o marido de ninguém. Eu me ponho no meu lugar. Eu sei aonde é o meu lugar. Agora, se eu fosse um cara de caráter duvidoso, e se eu quisesse lacrar... Se eu não tivesse essa forma de se vestir, você receberia tanto ataque? Não. Existem alguns homoafetivos que falam da palavra de Deus e que têm uma identidade mais normativa, né? E eu não sei qual é o tamanho dos ataques que eles recebem. Mas muitas pessoas dizem assim para mim: você é muito corajoso. Eu falo assim: corajoso? Isso é verdade. Corajoso de ser quem eu sou? Corajoso de não me esconder atrás da Bíblia? Corajoso de poder ir contra
a um sistema que mata milhares de pessoas. Vou te contar uma curiosidade minha. Eu tentei suicídio. Eu tomei um saco de veneno de rato. Eu fiquei internado 21 dias na UTI. Entrei em coma. Perdi 40% do meu movimento esquerdo, da minha visão. E aí a médica dizia, se voltar, volta ruim. Enquanto eu estava em coma, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu sonhei que eu estava num lugar onde era muito verde, era um campo muito verde. Eu só vi os pés. Eu não vi o rosto. Eu só vi os pés. E uma luz muito forte. E essa voz que ecoava naquele sonho dizia assim para mim: eu vim para que você tivesse vida. E vida em abundância. Eu te devolvo hoje o fôlego de vida. E eu voltei do coma. Quando eu voltei, os meus batimentos começaram. E aí, obviamente, numa UTI, tem ali todo o centro de monitoramento. Entraram, eu ali. E aí uma enfermeira disse assim, eu nunca vou me esquecer, ela falou assim, alguém esteve aqui. E eu falei para ela, Jesus. Jesus esteve aqui. A gente estava falando no início aqui. Superei a morte, superei a dor, superei a fome, passei fome. Superei a rejeição, o abandono. Hoje eu recebo milhares de mensagens também de pessoas que falam assim, pastor, eu estava vendo um vídeo seu cantando. Pastor, eu estava vendo um vídeo seu pedindo 1 minuto, meu bordão é me dá 1 minuto. E eu estava tentando me matar. E eu não me matei depois que eu ouvi o seu vídeo. Eu voltei a ter esperança. Aí quando você vai olhar a narrativa da história daquela pessoa, é uma pessoa que foi nascida, criada no Evangelho, que foi excluída pela igreja. A igreja tem matado muita gente. A igreja tem matado muita gente. E eu falo nem também quando alguém tem uma opção sexual diferente, e também com as pessoas que caem. É complicado. E aí, são milhares de pessoas falando assim, olha, eu vi o teu vídeo e eu não me matei. Aí você está preparado pro que eu vou te falar agora? Uhum. Você tem irmãos? Tenho. Você ama teu irmão? Sim. Eu perdi a minha irmã do meio para o suicídio. Eu enterrei a minha irmã, louvando a Deus. Foi e vai ser uma das maiores dores que eu enfrentei na minha vida. Eu vi nascer, eu cuidei. Eu cuidei. E ela se matou. Pedro, imagina só você receber milhares de mensagens assim. Eu vi um vídeo seu e eu ia me matar. A dor que eu passo diariamente gera vida em muitas pessoas. Você entendeu o meu propósito? Uhum. Hoje, eu falo para pessoas, isso, eu tô falando com você e tô sentindo aqui um misto de emoções. Eu olho para pessoas que foram estupradas, abusadas. E digo para elas, você vai conseguir superar isso.
Eu olho para pessoas e trato com pessoas, prego para pessoas, canto para pessoas, louvo para pessoas que foram rejeitadas pelas suas famílias, que perderam a esperança de vida. Eu não vim para essas pessoas que estão prontas. Eu não vim para aquelas pessoas que estão... Ai, olha, eu não sou gospel. Eu vim falar com pessoas que ninguém quer falar. No meu Instagram, você vai ver pessoas da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, obviamente, da Igreja Cristã. E essas pessoas que me seguem, elas falam assim: olha, você é uma pessoa de muita luz. Olha, você realmente exala a presença de Deus. Eu passei por uma experiência com uma pessoa muito influente que disse assim para mim: eu posso não concordar com o que você faz, mas é impossível dizer que você não tem a presença de Deus. Isso para mim é muito confuso, mas eu sinto a presença de Deus em você. Hoje, a gente lida com muitos juízes, porteiros do céu, que todos os dias dizem assim: você vai para o inferno, você vai para o inferno. Mas quando ter o juízo final, das duas uma, todos nós estamos propícios a ouvir: seja bem-vindo ao reino dos céus, combati o bom combate, guardei minha fé, guardei minha coroa, ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí pode ser pastor, bispo, apóstolo, diácono, presbítero, obreiro, pode ser tudo. Então, antes mesmo de vir me metralhar, não quer gostar do meu conteúdo, não concorda com meu óculos colorido, com meu cabelo grande, com meu salto, não concorde. Eu não estou pedindo para concordar. Não estou pedindo isso. Agora, todo ser humano, independente do seu credo, tem o dever de respeitar. E se existe uma classe hoje mais mal educada e intolerante, é a classe cristã. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. A igreja tem que ser um lugar de pregar vida, de pregar restauração, de pregar avivamento. Mas hoje a gente vai nas igrejas, sabe o que a gente escuta? Olha, se você der tanto, é isso. Se você fizer isso, você tem isso. É um evangelho de troca. Hoje você não vê as pessoas indo para a igreja com o desejo de servir. As pessoas não acordam mais com esse desejo de: nossa, hoje eu vou lavar o banheiro da igreja, mas eu vou lavar da melhor maneira. Não! Do que adianta a gente ter telões lindos, cantores maravilhosos, aberturas de vozes lindas, verdadeiros espetáculos, a melhor aparelhagem, o melhor templo, se o principal não está sendo pregado, que é Jesus. Jesus precisa ser pregado. E aí a gente vê que o argueiro está tão aguçado no olho do outro que ele só sabe me apontar. Só sabe me apontar, mas olhar para dentro de si, examina-se, pois, o homem, isso não cabe às pessoas que muitas vezes me atacam. Você passa por isso na sua igreja também? Não, eu não passo, porque hoje eu sou uma voz que representa não só a minha igreja,
que é a contemporânea. E eu tenho muita gratidão ao pastor Marcos e ao pastor Fábio por terem dado as mãos deles a mim e nunca terem soltado nos piores e nos melhores momentos da minha vida. Eu faço parte dessa igreja. Hoje eu sou uma voz que representa os excluídos e também a classe LGBT. Você acredita? Desculpa. Fica à vontade. Porque assim, você acredita que existe o fato de pessoas do seu mesmo, da sua igreja, enfim, existe realmente essa questão que a igreja, vamos colocar a igreja tradicional, ortodoxa, né? Tá, tradicional, tal, ortodoxa, os dois. Existe realmente essa exclusão, e eu não falo somente de alguém ter uma opção sexual diferente, eu falo também do irmãozinho que caiu, o irmãozinho que foi pego em alguma coisa, que pecou, independente de qual que seja, e aí vem e exclui a pessoa, né? Eu queria entender até certas coisas, mas eu não consigo. Enfim, existe realmente essas pessoas. Mas você também acredita que, como em todos os lugares existe sempre a pessoa que vai pelo embalo e se aproveita de uma dificuldade que uma outra pessoa passou e a pessoa não passou, mas ela se aproveita disso para fazer algo tipo de atacar a igreja tradicional, porque só para outras pessoas se machucaram, ele não se machucou, mas como outras pessoas se machucaram, ou uma raiva interior que tem dentro da pessoa e atacam também a igreja tradicional. Eu acho que é legítimo a expressão que toda ação tem uma reação. Parafraseando. Obviamente que existe sim o sensacionalismo em todos os ambientes. De aproveitar aquela faísca para... Opa! Mas eu ainda insisto em dizer que o movimento ele é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. A pessoa que cai, a pessoa que está em adultério, caiu, traiu, numa igreja ortodoxa tradicional. Poxa, meu irmão, olha, você caiu, né? Fica aqui de banco um pouquinho, mas está tudo bem. Memória seletiva. Daqui a pouco as pessoas esquecem que aquela pessoa adulterou. Aí vira o testemunho. Eu venci o adultério. Oh! Glória a Deus, o Senhor fez a obra. Nem tudo é o diabo. Às vezes é mau caráter mesmo da pessoa que vai lá e trai a esposa. Tem diabo nenhum. Vamos parar de endemonizar as coisas. Caráter. Mas foi curado. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus fiel. O cara roubava. Caiu. Roubou. Pediu perdão. Foi disciplinado. Não rouba mais. Oh, glória a Deus, Deus fez a obra. Quando a prerrogativa é homoafetividade, quando se fala de um homossexual, aí o tom é diferente. Não, não, não. Você não pode nem chegar aqui perto. Você não pode... Não, você não. Porque você tem que renunciar. Eu fui convidado para ir na Expo Cristã. Sei. Agora teve. Teve.
Vai ser legal pra você, tal. Você foi? Eu não. Não fui. Hoje, eu não posso ir numa igreja ortodoxa tradicional. Porque se eu for, obviamente que por conta, né, da minha figura eu vou chamar atenção. Mas não precisa de muito para dizer que eu sou um homem gay. E eu tenho muito orgulho disso. Já vão olhar. Nossa, que estranho. A igreja não está preparada para lidar com as diferenças. Pedro, a partir do primeiro momento que agora a gente vende lote de cadeira para ter área exclusiva para assistir o culto, que a gente tem conta digital dentro das igrejas para mandar Pix. Mas quando você fala conta digital, você se refere ao quê? A um banco digital agora. Para as pessoas darem oferta? É, tem um banco digital agora. Cristão. Não, Você soube dessa? não, o que eu sei, até onde eu sei é o banco normal. É o banco físico, normal para as pessoas darem as o dízimo. pessoas dão Ok, dízimo, não, tal. agora existe uma determinada denominação que hoje está criando um banco. Ah, tá criando um banco. Um banco para ter ali um banco digital cristão. Que a pessoa pode ali já ter ali o dinheiro dela e aí, quer dizer, eu sou condenado, achincalhado, posto de cachorro para baixo, de demônio para baixo, porque tenho a coragem de ser quem eu sou, e muitos aí fazendo atrocidades. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. É porque o que vale para um tem que valer para todos. Eu penso assim também. A minha maior preocupação é se as igrejas estão pregando Jesus hoje. E eu acho lindo grandes eventos. Acho lindo. Não sou contra. Mas eu parto do princípio de que tudo tem que ter Jesus. A gente tem que falar do nome dele. A toda e qualquer criatura. Quem faz o restante não sou eu, não é você. Agostinho vai dizer, pregue o evangelho, mas se necessário, use as palavras. Ou seja, não é pelo que eu falo. A igreja inclusiva, ela é aberta especialmente para as pessoas que têm a sexualidade diferente? A igreja inclusiva ela é aberta para todos. Não, mas ela foi aberta? Ela foi aberta com o intuito de acolher e incluir o homoafetivo no evangelho. Ok, então é só... Tem uma linha de lógica aqui. Uhum. Então a igreja inclusiva foi aberta para acolher pessoas que é homoafetivo. Exato, para pregar o evangelho, mostrando à luz da Bíblia que eles são aceitos. Ok, da maneira que vocês enxergam. Sim. Beleza. Qual que é a sua opinião sobre essa linha de pensamento que eu tenho? Vamos lá. Quando a gente abre uma igreja que vem na linha de alguém que é homoafetivo, especialmente para essas pessoas, nós não estamos abrindo também um leque para diversas coisas que sempre foi pregado que é errado? Eu penso que as pessoas pressupõem, elas idealizam, ou elas acham, enfim, que o evangelho inclusive foi aberto para afrontar o evangelho tradicional. Não teve esse propósito. Nunca teve. Nunca vai ser. As pessoas acham que o evangelho inclusivo é uma bagunça. Que você vai chegar lá na igreja, tem um polidense, que tem um monte de luz, que todo mundo pega todo mundo. Não é isso não.
Lá a palavra é pregada. A palavra não é adaptada, a palavra é pregada. Teve esses boatos, né? Mas é só boatos que modificaram os textos. Boatos. São boatos. Do mesmo jeito que tá lá, tipo, tem a versão da King James, João Ferreira de Almeida. Qual que vocês mais usam lá? A gente tem hoje um público muito diverso. Nós temos teólogos, vários teólogos que são homoafetivos, que estão na igreja, que utilizam várias abordagens, né, várias linguagens. Você gosta de qual? Eu gosto da atualizada. Porque eu penso que toda leitura ela precisa ser adaptada à realidade, né? Precisa fazer sentido o que você está lendo ali. A gente vive num momento onde tudo precisa fazer muito sentido. Então hoje, quando eu pego a Bíblia, e eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu olho e olha, isso daqui está fazendo sentido, isso daqui é verdade. Olha, isso daqui... Então eu gosto de ler a partir de uma abordagem atual, que dê sentido, símbolo, significado para aquilo que eu estou lendo. As pessoas acham que é uma bagunça o evangelho, inclusive, e não é. A palavra é pregada. Na contemporânea, por exemplo, antes de você fazer qualquer coisa, você passa por um curso, que é uma série de ministrações onde a gente chama de ID, que é Instituto de Desenvolvimento Espiritual. E lá nós ensinamos, né, a doutrina da nossa igreja, o que a gente acredita, a gente esmiuça ali os textos que muitas vezes outrora são usados para atacar os homoafetivos. Existe ali todo um preparo para que você comece, inclusive, a colocar a mão no arado. Então a pessoa não chega de qualquer jeito lá e já começa a cantar, não. Ela tem uma preparação para isso, ela passa por uma espécie de seminário, vamos dizer assim, para ela trabalhar. Ela não é consagrada a pastor do nada. Existe todo um caminho a ser trilhado. Só que as pessoas, a língua não tem osso, né? Então, as pessoas acham que é uma igreja LGBT, que se LGBT é bagunça, e não é bagunça. Ao contrário, lá, tudo que a gente faz com ordem e decência. As pessoas se cumprimentam com um beijo no rosto, ou dão as mãos. Não tem aquela coisa de que as pessoas acham que não é uma parada gay, um culto. O culto é ali, é uma liturgia como a gente vê em outros lugares. Tem uma oração no começo, temos um momento do louvor, vem a palavra, tem a ministração, vem dízimos e ofertas, e é uma liturgia como outra de uma igreja tradicional. Então, acho que fica aqui o convite das pessoas, ao invés de pressuporem e já começarem mais uma vez a endemonizar tudo, vai lá na igreja assistir um culto. Você não vai ser mais ou menos hétero se você for assistir um culto. Vai lá conhecer. Assim como, e eu não estou falando isso aqui para ser demagogo, mas sigam, por exemplo, o teu exemplo. Você não foi até a igreja, mas você se permitiu conhecer. O que há por detrás do Felipe? Quem é ele? Sim. Então, antes disso, vai lá conhecer, vai entender como é que é. Vamos praticar aquilo que Jesus nos deixou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê. E olha, quero deixar aqui muito claro algo. O ser LGBT, ele, além de ter a liberdade dele religiosa, ele
não deve ser colocado como vítima. Um LGBT é ser humano como outro qualquer. O LGBT ele pode ser um médico, ele pode ser um mecânico, ele pode ser um dentista, ele pode ser um professor, ele pode ser um enfermeiro, ele pode ser o que ele quiser ser. Então, parem de colocar as pessoas num lugar de subserviência. Um homoafetivo não serve para ser chaveiro de madame só. O homoafetivo ele tem a liberdade e o direito de ser quem ele quiser ser. E aí batemos mais uma vez nessa placa. Se aquilo que diverge em mim não é aceito por você, tá tudo bem. Só vamos respeitar. Agora, se a minha existência fere a tua existência, tem alguma coisa errada. Quando uma pessoa, para você, um pregador, fala que o homoafetivo ele vai para o inferno, isso é pregar o ódio? Isso é pregar o ódio. Se ele falar que o adúltero vai para o inferno, é pregar o ódio? Por que o adultério tem que ser comparado à homossexualidade? Se ele falar que o alcoólatra vai para o inferno, o que eu estou pegando são coisas e textos que são usados. Okay? Eu entendi a tua pergunta. E aí eu refaço a minha pergunta aqui. Por que a homoafetividade ela tem que ser comparada a um adultério, a um ato de promiscuidade? É porque o embasar da pessoa que está pregando é porque está no mesmo texto. É isso que eu estou falando. Perfeito. Eu penso que tudo é como a gente fala. Tudo é como a gente fala. A gente pode dizer a mesma coisa de várias formas. Tem gente que tem prazer em pregar que uma pessoa vai para o inferno e ela destila o ódio dela através da fala dela usando a Bíblia. É aí que eu quero chegar. Você quer falar que eu vou para o inferno? Pode falar. O problema é quando você está usando a Bíblia de uma grande massa. Exatamente. Entendi Exatamente. a sua colocação. Então, assim, é como eu coloco, é como eu falo. Mas você concorda comigo que quando você fala isso se engloba a tudo que está sendo... Se existe textos, enfim, vamos colocar aqui. Vai, existe Desce a pergunta para a mesa. Existe um texto, tá bom, né, que é usado. Tá bom. Que tem vários, fulano de tal, assim, tá assim, bom. assim. Certo? Então, quando você diz que, com todo respeito, tá? A curiosidade do apresentador. Quando você diz que se um pastor pregar que o homoafetivo, homossexual, vai para o inferno, é pregação de ódio, você também não concorda que se ele pegar todo o texto que está falando que vai para o inferno, se ele usar e falar que o adúltero vai, que tal, também não seria de ódio? Vamos lá. Vamos falar das obras da carne, né? As obras da carne vai dizer a glutonaria, a feitiçaria, a bebedice, a luxúria e por aí vai. O que eu quero colocar aqui, talvez você não me compreenda. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Quando o assunto é adultério, glutonaria, bebedice, as concupiscências da carne, o trato, a abordagem, ela é sempre diferente. O chicote estrala quando é falado da homossexualidade. É como se as pessoas nivelassem a criticidade de cada questão. Eu trato a bebedice assim, eu trato o adultério assim, mas a homossexualidade, eu preciso tratar dessa maneira. Você não vai ver pregadores
pregando na mesma intensidade quando ele fala de uma pessoa alcoolista, de uma pessoa que tem compulsão alimentar, que pratica glutonaria. Não é a mesma intensidade. É diferente. E sempre a homoafetividade quer ser colocada, as pessoas querem colocar elas, a homossexualidade, num lugar de promiscuidade. Eu sou homoafetivo, eu não sou promíscuo. O amor entre duas pessoas do mesmo sexo, um amor legítimo, por que tem que ser considerado promíscuo? Então, é neste lugar que eu quero chegar com você. As pessoas sempre pregam a intensidade das coisas de maneiras distintas. Entendi. Agora, quando o assunto é homoafetividade, meu Deus do céu. Se fosse para pregar, então, o certo seria pregar todos na mesma intensidade. Lógico, Vamos como eu disse assim. para você, pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é verdade? Não, então... É que às vezes quem está pregando pode estar em um problema e aí passa rapidinho, entendeu? Então a gente tem muito problema por aí no armário. Passa rapidinho assim e bate naquilo que não faz. Pois é. Com mais intensidade. Intensidade. Né? Eu vou dizer para você uma coisa assim, ó. Todo excesso esconde a falta de alguma coisa. Sim. Se um assunto me incomoda tanto, alguma coisa está errada. Você é um cara super bem resolvido com a tua sexualidade, dá pra ver a quilômetros de distância. Porque a existência do outro não te fere. Em miúdos, você não tá nem aí pra sexualidade do outro, é um problema dele. É, tipo isso mesmo. Então pronto. Você entende? Agora, se eu... Por quê? Mexeu muito, né? Mexeu. Tem mexido. E olha, eu tenho mexido no imaginário de muita gente. Esses dias, um exemplo, já tá finalizando, mas enfim. Um exemplo que aconteceu comigo, eu entrevistei uma pessoa, eu não vou falar o nome não, que você já teve problema com ele. E... Você também gosta de uma pimenta, né? Não, ninguém, eu acho que ninguém vai deduzir quem é. Tá bom. Que paz. Eu tava entrevistando e a gente entrou em um assunto, eu não posso falar muito essa palavra, mas acho que você vai entender. O homem que abusa de uma criança. Tá bom. Ok? E eu fiz um recorte. Eu fiz um corte na internet. Uhum. E a minha fala foi essa. Eu nunca disse que Deus não perdoa. Só que eu disse que não entra na minha cabeça. Uhum. Não consigo. E ver, eu falo sem problema nenhum. Eu não consigo ver que Deus perdoa alguém que um abusador. Que abusou de uma criança. Tá. Se ele perdoa ou não, eu não sei. É Deus. Ok? Existe um texto muito interessante, né, que o próprio Jesus vai dizer que antes que um homem toque numa criança, o melhor seria ele amarrar uma rocha, uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. Eu falei, gente, isso aqui é muito sério, porque Jesus está dizendo que é melhor a pessoa se matar do que tocar numa criança. Está na Bíblia, é o texto. Eu disse isso, né? Até mostrei para alguns amigos, eu falei alguma coisa que as pessoas... Não está na lógica que é minha opinião, eu nunca disse que Deus não perdoa. Eu falei que não entra na minha cabeça. É difícil. E você tem esse direito como pessoa. É difícil demais
a criança, Jesus vai dizer, se você quer entrar no reino do céu, você tem que ser como uma criança. Sim. Olha o exemplo que ele vai dar. E eu postei. Gente. Você foi cancelado? Cancelado não, mas fui moído. É? E eu vou te mostrar depois. Tá bom. Teve gente que começou a dar satisfação da vida nos comentários. Eu não sabia, eu quase chamei a polícia. Meu Deus. Eu quase chamei a polícia para processar cada um. Teve gente que falou, você agora manda em Deus. Teve um que falou, eu sou avô de não sei quem, eu sou pai, eu sou tio, eu sou sobrinho, nunca fui isso daí que você tá falando, e nunca você, mas você não tem direito de falar isso. Eu falei, peraí, mano. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Você mexeu num vespeiro, você sabe. Eu mexi, aí eu falei, esse vídeo em especial, eu vou responder todos os comentários nesse vídeo especial. Só foi esse vídeo também, porque depois não responde mais não, cansa. Cansa. Eu nem respondo. Eu sou um cara, dependendo daquilo que eu quero, eu olho e falo assim, ó, os comentários desse vídeo eu vou responder. Hoje teve uma pessoa que comentou assim numa postagem minha, nossa, o circo tá pronto. Eu falei assim, não, o principal não chegou, que é você, o palhaço. Então, assim, tem hora que eu respondo alguns. Dependendo do que eu fazer na internet, se eu fazer mediante, não, vou postar isso aqui porque eu quero responder. Só que é interessante, porque é que nem eu falo, gente, se tem um assunto que você percebe que mexe com a pessoa realmente, que a pessoa não é capaz de somente... Porque assim, se a gente posta algo e a gente não retira os comentários, você está falando que você está disposto a ver qualquer comentário que tiver lá. Isso é verdade. Então eu não posso postar algo e alguém vir comentar e depois eu falar, pô, o comentário dessa pessoa aqui. Pô, eu deixei para a pessoa comentar. Só que a partir do momento que existe comentário se justificando e batendo, eu olhei e falei, gente, quando eu postei isso, eu falei, não, eu descobri muita coisa. Você mexeu num vespeiro e... Eu fiquei com vontade de mexer mais. Se você mexer nesse vespeiro, você vai perceber que o teu silêncio vai causar mais barulho do que uma orquestra. Louco isso, né? Eu não respondo às pessoas e elas ficam malucas. Porque elas acham que elas me atacando, elas vão me desestabilizar. Não. E aí eu percebo aonde elas estão firmadas. Então, assim, um cara que vem me ridicularizar, desculpa. Um cara que encrenca muito comigo, desculpa. Talvez quer chamar a sua atenção de alguma forma. Quer chamar minha atenção, ou me acha muito bonito. Teve gente que foi curada e quando me viu falou, nossa, como você é lindo. Uai. Não estou dizendo que eu não posso achar uma pessoa bonita. Sim, normal. Normal. Tá tudo bem. Mas você sente a maldade. Sim. Você sente ali a malícia. Já passei por situações assim, da pessoa bater tanto na tecla, que quando eu parei para ver, eu falei assim, mas tem alguma coisa errada. Deve ser algo muito incumbido, muito trancado a 7 chaves, porque deve ser muito... E eu vou dizer para você uma coisa. Infelizmente, tem muita gente mal resolvida com a sua própria sexualidade. E eu não estou endemonizando nada aqui, não estou falando que isso é demônio, não. Tem muita gente mal resolvida. Você foi muito corajoso. Você sim foi corajoso. Porque você tocou num assunto muito delicado também. E olha a repercussão que teve.
Acho que a maioria eram as pessoas da igreja. Teve um comentário só. A gente tem... Eu quero chegar aqui no ápice da nossa entrevista. A gente chegou num lugar incomum. Muitas pessoas que te respondiam dentro daquele contexto eram da onde? Da igreja. A maioria das pessoas que me atacam são da igreja. É porque o pai de família que não... O pai de família, você pode ser da igreja ou não, mas o pai de família mesmo, ele tá batendo palma e compartilhando meu vídeo falando, é isso aí. Você entendeu? Ou, às vezes, percebeu que não é, eu não tô querendo ser juiz. Exatamente. O que eu tô dizendo é a gravidade da situação. Exatamente, exatamente, povo ignorante. É isso. E aí, quem é bem resolvido, sabe o que que faz? Me manda mensagem dizendo, pô, olha, é muito legal o teu conteúdo. Você tá falando do amor de Deus, né? Eu tenho as minhas convicções, mas não para não. Continua falando do amor de Deus. Vai lá, continua mesmo. Isso mesmo. Olha, eu recebi um relato uma vez de um senhor. A foto dele, cabelinho branco e tal. Olhei no Instagram dele ali, estava toda a família dele, ele me escreveu e falou assim, olha, eu vejo seus vídeos, o meu coração enche de esperança. É uma bênção ver você aqui. Se eu pudesse, eu queria ter um neto como você. Ou seja, quem é bem resolvido, quem tem a sua vida bem colocada, não perde tempo com a sexualidade dos outros. Porque se a pessoa está perdendo o tempo dela, criticando a sexualidade do outro, ou o exercício de fé dela, me desculpa, não tem um boleto para pagar, não tem uma criança para cuidar, não tem uma casa para limpar. Gente, mora eu e meu esposo. Todo dia eu limpo minha casa. Não tem uma roupa para lavar. O que essas pessoas fazem da vida? São parasitas. Eu não tenho tempo para ficar cuidando da vida dos outros, não. Então, gente. Eu chego na empresa às 8 horas e eu saio 11 da noite. Cara, eu trabalho muito. Eu não tenho tempo de respirar. E tô aqui. Tô aqui com você. Gravando aqui no final de semana. Tô aqui com você. Saindo daqui, eu vou pra igreja, depois eu tenho outro compromisso. Semana que vem tem... E aí você vai. Eu não tenho tempo para atacar as pessoas porque eu tô vivendo o meu propósito. Agora, Felipe, para nós encerrarmos, né, que você tem compromisso. Você falou para mim que a agenda para debate está fechada. Você não aceita mais debate? Não. Não aceito. O último que eu fui agora foi com o Bispo Samuel Ferreira, que eu retornei ao programa, porque eu fui muitíssimo bem tratado. Fui muito respeitado. Como eu tô sendo aqui por você, tá? Amém. Pessoas inteligentes respeitam as diferenças, sem precisar depreciar a outra. Verdade. Você recebeu um elogio. César Cavalcante me entrevistou. Não me depreciou em nenhum momento. Bispo Samuel Ferreira me entrevistou. Não me depreciou em nenhum momento. Foi respeitoso, assim, de uma maneira... Seu podcast tem uma relevância. Você me chamou, tô aqui. Do momento em que eu cheguei até o final dessa entrevista, não teve uma vírgula que você colocou aqui que me desrespeitou. Que eu vou sair daqui, nossa, puxa, fui lá no Pedro e... não é legal, não. Não. Ao contrário. Que existam mais pessoas como você, que saibam apreciar as diferenças sem desejar a morte das pessoas. Nós precisamos disso. De pessoas que saibam respeitar as diferenças. Eu gosto muito de um versículo que diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Isso me define bem. Eu sou hoje uma figura que endoida qualquer teólogo. Tem várias resenhas sobre mim na internet. Pessoas e mais pessoas falando. Principalmente daquela música lá que você cantou. Que louvor que você pois cantou é, na nota. Do Reacende a Chama. Reacende a Chama. A música ficou mais conhecida, acho que por mim, do que pela cantora.
Eu tenho certeza. Aquele vídeo teve 4,5 milhões de visualizações. É a mesma música do outro? Acho que não. Teve dois, não foi? Não teve dois louvores? Todo louvor a que nossa geração. É a mesma música. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Esse louvor viralizou. É que também, na imagem, realmente a imagem é uma imagem para chocar a internet, porque tá você, da forma que você se veste, é o outro pastor de vocês que tá de saia. Não, ele é um obreiro da igreja, é o Ju. É uma saia. É o João. Vocês levantando uma tocha. Ó, não, ali, vocês quiseram parar a internet, né? Vocês nem viram que tava filmando. Nem vi. Não, ali você trava a internet. Eu posso te falar uma coisa? Não tem como, não. Eu vou te falar, vou falar aqui, vou colocar o coração na mesa aqui. Você sabe como eu viralizei? E tenho viralizado? O primeiro vídeo que eu viralizei não foi esse do Reacende a Chama. Foi um vídeo que eu tava cantando com uma moça, cantando uma música da Maria Marçal. E aí filmaram, colocaram na internet. E aí viralizou, aquilo começou a criar um barulho. E aí no retiro da nossa igreja, filmaram e postaram. E aí causou aquele barulho que causa até hoje. E tudo que eu posto hoje viraliza. Tudo que eu posto viraliza. Principalmente quando eu tô cantando. E foi através disso que nos próximos dias aí eu vou estar lá colocando uma super novidade no meu Instagram, que eu tô lançando meu primeiro EP, chamado A Canção que Traz a Esperança, onde eu faço algumas releituras de canções que fazem parte da vida cristã de muitas pessoas. E vai ser algo inédito, onde as pessoas não vão ver uma pessoa como eu cantando para Jesus. A ideia é chocar? A ideia não é chocar. Vai chocar? Vai. Vai. Mas o propósito é muito mais do que chocar. O propósito é alcançar as vidas que têm sede de Jesus. E eu comecei falando de Jesus e eu termino falando de Jesus. Podem falar o que for. Se Cristo foi Cristo, que fez tudo o que fez, foi crucificado, quem sou eu? Então é natural que as pessoas falem de mim. Querem falar? Fala. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei sobre a minha salvação, eu sei da minha identidade, e eu espero rever todas essas pessoas que me atacam no céu. Porque se elas forem perfeitas como elas se mostram ser, o céu vai ser abarrunfado de gente. Para nós finalizarmos esse episódio, eu queria que você, olhando para aquela câmera, desse suas considerações finais. E eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para as pessoas que passaram ou estão passando, ou que até um dia pode passar, pelas mesmas coisas que um dia você passou. Hoje eu tô aqui no Trendcast, sem sombra de dúvidas, uma das melhores entrevistas que eu já participei. Que bacana. Obrigada por isso. Sou muito grato à oportunidade de ter vindo até aqui, um tempo de qualidade, um tempo precioso, onde muitas coisas foram colocadas aqui, divergimos, mas houve aqui uma atmosfera de alegria, de respeito, de amor de Deus. E agora eu quero olhar para você que está me assistindo agora, que passou, que passa, e que sirva de lição para que você não passe por tudo que eu passei. Eu quero dizer para você que Deus nunca errou nas suas criações. E você não é um projeto falido. Eu quero dizer para você que Deus sonhou com você. E Ele te ama.
E Ele tem um propósito na sua história e na sua vida. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que pode o teu pai e a tua mãe te abandonarem, e eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece dos seus, Ele não se esqueceu de você. Reaja. Insista. Resista. E sorria, porque Jesus te aceita. Fica aqui o meu muito obrigado. Quero convidar você a fazer parte das minhas redes sociais, @Felipe Freire Oficial. Convido a você também, se você ainda não deu o seu like, se você ainda não compartilhou essa live, por favor, faça isso. Se inscreva no canal aqui do Trendcast, que é, sem sombra de dúvidas, o podcast de mais tendência do Brasil. Apresentado por nada mais e nada menos do que Pedro Bonfim. Muito obrigado. Que isso, uma salva de palmas. Felipe, obrigado, foi uma honra ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Bem, Felipe já fez o merchandising, então eu só vou dar uma pincelada no que ele disse, tá bom? Se inscreva, compartilha e deixa o like. Vamos colocar uma meta de 1000 likes nesse vídeo, tá bom? Se tiver 1000 likes, o Felipe vem de novo. Pode ser, tá fechado. Tá bom? Pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui. Olha, acesse o canal, tem outros episódios também aqui, tá bom? Com diversos tipos de pessoas. Então, tamo junto. Tchau, tchau, um beijo. Tchau, beijo, gente. Tchau.